apresentar agora. Na tela. Se eu tiver com dificuldade, você me fala que eu vou te ajudando. Beleza. Apareceu aí? Apareceu. Só aumentar agora aí e vai que vai. Tá, peraí. Vou desligar minha... Pode desligar a câmera e aí... Vou me achar aqui. Onde eu desligo minha câmera? Pode mexer o mouse, que aí você vai... Achei. Obrigada. Tá todo mundo vendo? Tá, pode aumentar. Aí, só um segundinho, que agora a gente vai tirar os prints. Tá bom. Mete o dedo aí, moçada. Bora lá. Bom, então, voltando a minha pergunta, antes de começar, me formei em Londrina, fiz pós-graduação na Santa Casa. Atualmente eu trabalho no Hospital São Luís Itaim, trabalho só com a parte de ortopedia lá, não atendo respiratória. Gosto bastante dessa parte hospitalar da ortopedia, então é a área que eu quero focar. Terminei meu R2 lá na Santa Casa e eu também faço parte do grupo Pain Cognition Sport Science, lá da Santa Casa, que eu vou integrar no meu mestrado futuramente. Então, principalmente voltado para essa linha de pesquisa em traumatologia, tá? Então, falando um pouquinho em relação a esse tema, inicialmente a ideia era trazer algo relacionado a esporte, e eu estudei bastante, vi alguns artigos e achei algo muito relacionado ao futebol, porque atualmente estudos sobre traumatologia no esporte são muito pouco. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é mais voltado ao futebol, que atualmente o futebol é muito estudado, né? É em larga escala. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês em relação a isso. Com base na traumatologia e na ortopedia, é importante a gente saber a diferença de um do outro, né? Principalmente quando a gente se trata de linhas de pesquisa, linhas de estudo e linhas até de atendimento, né? Ortopedia, então, é o estudo sobre os comprometimentos e disfunções musculoesqueléticas voltado para as lesões e deformidades do aparelho locomotor. Então, de um modo geral, é a ortopedia não vinculada a traumas ou fraturas. A parte que a gente estuda sobre fraturas e algo mais vinculados a traumas é a área da traumatologia. Então, todas as lesões causadas por um mecanismo traumático podem resultar tanto em um trauma agudo sistêmico como um trauma ortopédico. Aquele trauma agudo sistêmico são aqueles traumas mais vinculados à clínica médica. Então, trauma hepático, trauma agudo de abdômen, e aí, isso já é voltado mais para traumatologia também, mas não é muito a nossa área, a gente entra mais na parte de traumatologia ortopédica. Então, falando um pouquinho sobre definição, né? Basicamente, a definição da fratura é a perda da capacidade do osso de transmitir normalmente a carga durante o movimento por perda da integridade estrutural. Nada mais, nada menos do que a perda da descontinuidade óssea. Então, se a gente observa uma cortical óssea e a gente vê um traço dando continuidade a ela, a gente já considera descontinuidade a ela, a gente já considera um traço de fratura. Ele pode ser completo, incompleto, com desvio, vários traços, e por aí vai, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, em relação aos tipos de fratura, aqui tem uma imagem breve, eu vou falar depois uma por uma. Então, aqui, inicialmente, a gente tem um osso longo e aqui uma condição óssea sem nenhum tipo de carga exercida sobre ela. Na lateral dela, a gente tem um osso longo e um osso curto, em que ambos os ossos foram recebidos uma carga de compressão. Só que cada osso ele recebe uma carga de compressão diferente conforme a sua estrutura. Então, considerando que esse osso longo aqui ao lado, a tíbia, por exemplo, ele recebeu uma carga de compressão. Então, aqui a gente vê uma carga axial, uma carga vinda proximal, e aqui uma carga axial vinda de baixo para cima. Isso gera um traço de fratura oblíqua, o que difere de um osso mais curto, né, como se fosse um corpo vertebral. Também uma carga compressiva, gerando, enfim, uma fratura por explosão, uma fratura mais cominuta, gerando várias partes de osso.
Aqui a gente tem um outro tipo de incidência, né? Uma carga do tipo tensão, então mais distanciamento, uma carga em distanciamento, gerando uma tensão de proximal para distal, fazendo como se fosse uma distração. Isso geraria uma fratura do tipo transversal. Aqui a lateral a gente tem um tipo de carga que é em torção, então como se fosse torcer um pano mesmo, geraria uma fratura em espiral. E aqui ao lado a gente tem dois tipos de traços, que é em traços quando são exercida uma carga em angulação, que geraria um tipo de traço de fratura transversal em borboleta e também em galho verde, que é como se fosse um traço de fratura incompleta. Basicamente é isso. Muitos desses. Por que a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender o tipo de mecanismo que gera para gerar esse tipo de fratura. Então, se o atleta teve um trauma de alta energia, se o atleta teve uma fratura por estresse, ou enfim, se foi um carrinho ou se foi um entorse, isso tudo a gente precisa saber para vincular o tipo de fratura. Falando em relação aos tipos de fratura, traço da fratura, aqui a gente tem um traço transversal, bem simples, né? E aqui a gente tem uma fratura exposta, uma fratura por avulsão, então bem localizado em regiões em que a gente tem um tendão da musculatura de uma musculatura potente, como aqui nesse caso uma fratura de oleclano por avulsão, em decorrência do tríceps braquial. Aqui a gente tem uma fratura cominuta naqueles traumas de alta energia, então uma fratura cominuta é aquela considerada com vários pedaços, né, com vários fragmentos. E aqui ao lado a gente tem um traço segmentado, então é aquele que tem um traço tanto proximal quanto traço distal. E a associação de uma fratura cominuta com um traço segmentado, a gente tem a fratura em asa de borboleta. Todas essas fraturas são muito caracterizadas por traumas de alta energia, tá? Ah, mas isso tem no futebol? Isso pode ter no futebol, pode ter em alguns tipos de esporte, sim, visto que muitos esportes têm contatos muito agressivos, né? Então podem estar vinculados a isso também. E aqui a gente tem uma fratura em galho verde, que é como se fosse um traço de fratura simples, sem desvio, e a gente consegue observar dando continuidade pela cortical. Então, se a gente observa a cortical, avalia e vê que tem como se fosse um traço de fragmento mesmo incompleto. Traço simples. Então, aqui a gente tem dois tipos de fratura. A gente tem a fratura fechada. Então, aqui um paciente que teve uma fratura de planalto tibial, que foi fechada, sem nenhuma exposição óssea. E aqui é uma imagem não muito agradável, mas uma fratura exposta, que a gente observa realmente um dano muscular, um dano de tecido mole importante, com sangue e por aí vai, lesão neurovascular. Isso pode acontecer no futebol, pode também, assim como pode acontecer muito das fraturas fechadas, como foi o caso, por exemplo, do lutador Anderson Silva. Então, quando a gente fala de trauma no esporte, a gente vê muitos artigos relacionados à fratura por estresse. É muito estudada a fratura por estresse no atleta, porque a gente vê que é bastante presente, principalmente nos corredores. Então, garanto que pelo menos alguém, uma vez na vida, vai atender uma fratura por estresse. Quando o tratamento em atletas e por aí vai, ou até pessoas adultos jovens. Então, a diferença de um para o outro, uma fratura traumática, também é importante a gente entender que é realmente o resultado de um choque externo, provocado uma descontinuidade óssea, acompanhada de um traço de fratura com ou sem desvio. E a fratura por estresse é resultado de uma carga repetitiva normal sobre um osso normal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando eu trazer o caso clínico da paciente com fratura por estresse, o que é de fato uma fratura por estresse e o tipo e por aí vai. Então, a gente tem duas situações, uma fratura traumática e uma fratura por estresse. Então, falando um pouquinho em relação ao futebol. No futebol, a gente achou esse artigo bem legal, é um artigo publicado em 2016,
nessa revista bem importante. Um artigo legal, porém um pouco diferente da realidade que a gente vê na maioria dos outros artigos da literatura. É um artigo de 2.400 atletas da UEFA, em que eles foram recrutados de 2001 a 2013 e obtiveram um dado de avaliar. A ideia desse artigo como objetivo era avaliar e traçar um perfil epidemiológico dessa população de atletas. Então, é um atleta mais de elite, um atleta que tem um suporte médico, todo um financiamento melhor do que os demais. Então, a gente vai ver alguns dados nesse artigo que depois é discutido ao final para ver se realmente de fato a gente considera esse dado ou se a gente volta um pouco mais para a nossa realidade e considera as outras literaturas. Então, esse artigo traça um perfil epidemiológico e traçar um perfil epidemiológico é realmente ver o que tem nessa população em determinado tempo, né? O que é a caracterização dessa população, se é uma população XYZ, e se a gente pode considerar isso, de fato, um perfil epidemiológico. Visto que é um trabalho de 2001 até 2013, é um tempo importante e significativo, então a gente considera, sim, uma caracterização dessa população. Então, a ideia desse artigo foi avaliar todos esses pacientes, todos esses atletas que tiveram fraturas e o quanto tempo eles tiveram de afastamento após essas fraturas desses atletas, tá? Então, sempre lembrando que é um artigo em que aborda principalmente atletas de futebol de elite, tá bom, gente? Então, a incidência foi que 3% das lesões de futebol foi de trauma, então foram fraturas, o que significa que cerca de 1 a 2 fraturas foi por temporada, então a gente já considera que desses atletas de elite, a cada temporada 1 ou 2 atletas vão fraturar. O que a gente já vê muito diferente naquele tipo de atleta que é o amador, né? Que é muito bem, não tem um grau de desempenho muscular, todo um condicionamento ideal para um desenvolvimento melhor atuando. E aí aumentou cerca de 12% das lesões no futebol amador, que daí, enfim, já é algo mais insignificante nesses atletas, tá? Nessa população. As fraturas, elas acontecem 12 vezes com mais frequência nos jogos do que quando comparado com o treino, que a gente pode entender também, porque diante de um jogo a gente já está situado em diversas situações de adversário, choque com um e com o outro, e por aí vai. Então, já entra na adrenalina do jogo, né? E aí, um dado que acabou confrontando muitos na literatura é que as fraturas traumáticas elas são 8 vezes mais frequentes do que as fraturas por estresse. E daí a gente já consegue ver muito que aqueles clubes que têm o clube de elite já tem um melhor condicionamento, já tem um planejamento melhor, então vocês vão ver um pouquinho mais para frente que as fraturas por estresse podem vir por algum desequilíbrio ou um excesso de treinamento, um excesso de intensidade. Então, isso tudo a gente tem que colocar na balança, principalmente no momento de fazer o planejamento desses atletas. Em relação à idade, então, a gente observa que esses atletas que tendem a evoluir com fratura, eles têm uma idade de um adulto jovem, de 25 anos, o que a gente já consegue entender que é fator de risco ser um adulto jovem para evoluir com uma fratura jogando bola, então a gente já consegue observar também, caracterizar essa população de fraturas no esporte, ser um adulto jovem. E também esse artigo trouxe em que a posição do atleta, do jogador, ela não vai interferir, ela não vai se tornar um fator de risco para fratura. Então, se vocês me perguntarem, Vitória, mas quem está na defesa, quem está no ataque, eles tendem a dar mais carrinho e por aí vai, subir mais na área. Então, isso não quer dizer que pode ter um fator de risco para as fraturas, ok? E aí, em relação à localização das fraturas, o que é muito importante nós, fisioterapeutas, entendermos em relação a isso, né? 43% das fraturas foram no tornozelo e pé, 12% das fraturas foram em punho e mão, e apenas 8%, que já é um dado considerado, foram de refraturas.
E dadas as circunstâncias de que aquele atleta ele teve a fratura, foi afastado, e teve uma refratura e foi afastado por mais tempo ainda, é algo substancial que a gente deve considerar muito para o desenvolvimento dele no time, né? E por aí vai. Então, em relação ao tempo de recuperação que esse artigo traz, é uma ausência média de qualquer tipo de fratura de 32 dias, uma fratura traumática de 30 dias, uma fratura por estresse já aumenta um pouco essa ausência, esse tempo de afastamento para 65 dias, e daí aquele atleta que teve uma refratura já aumenta também para 65 dias. Então, isso tudo a gente tem que pesar na hora, principalmente na hora da gente fazer um preventivo ou um planejamento melhor para prevenir tudo isso que aconteça. E daí eu pergunto em relação a vocês se isso é tempo suficiente para a gente ter uma boa recuperação, né? Visto que a gente encontra diversos fatores que influenciam na reabilitação de um trauma. Então, não é uma lesão muscular, não é algo que cicatriza rápido, a gente está falando de tecido ósseo, e tecido ósseo ele passa por fases e fases de maturação. Então, isso a gente tem que considerar muito a partir do momento que a gente pensa em liberar o atleta depois de uma fratura. Principalmente ainda se ele passa por uma cirurgia e optam por um tratamento cirúrgico. Daí tem outras variáveis que a gente vai ver mais para frente. Nesse artigo ainda ele falou também sobre o tempo de afastamento em relação às regiões do corpo. Então, a média das fraturas da cabeça e pescoço foi de 11 dias, a ausência média das fraturas de coluna cervical foi de 21 dias, das fraturas de membro superior foram de 24 dias, e daí das fraturas de membro inferior de 69 dias, o que a gente considera muito importante ter algo assim nesse dado, porque não teria como ser diferente, visto que membros inferiores é algo que a gente precisa reabilitar de qualquer forma, né? Ele precisa estar extremamente recuperado, pensando em desempenho muscular, em consolidação óssea e por aí vai. Daí eu questiono vocês de novo se isso também é tempo suficiente para uma boa recuperação. Por que eu enfatizo muito isso? Porque pensando em tecido ósseo, a gente fala sobre as fases de consolidação óssea. Eu não vou muito a fundo disso, porque é algo mais aprofundado, e aí a gente entra mais numa fisiologia, né, do traumatologia, mas é basicamente para a gente entender que ele precisa ter uma boa consolidação óssea para ele conseguir voltar ao jogo, para ele conseguir voltar a ter um desempenho eficiente e progressivo, né? Então, falando bem brevemente, a gente tem a fase inflamatória, que são nas 2 primeiras semanas desse trauma, desse de fato, dessa fratura, em que geram todas aquele processo de neurofisiológico precoce. Então, todas as células inflamatórias chegam, os neutrófilos, macrófagos e fagócitos chegam exatamente para estimular esse edema e esse calo que vai começar a formar. Nesse momento, a gente tem no raio-x a linha de fratura visível. Então, obviamente, quando for para o pronto-socorro, quando for para o centro médico, eles vão diagnosticar através desse raio-x. A fase reparativa, que ela encontra até 2 a 3 meses e por aí vai, é uma fase extremamente importante da gente saber reabilitar nela, porque vai muito dessa fase da gente saber se o paciente vai ter um desempenho bom de consolidação ou não. Então, nessa fase, ela é extremamente importante pode ser que ele não consiga evoluir para uma consolidação, tenha um atraso de consolidação, assim como pode ser que ele evolua bem, e daí é nesse momento que começa a formação do calo. Inicia com um calo mole, ainda um calo não muito maduro, formando um calo duro, ainda com um osso imaturo, então não é o calo final. Ele começa a dar uma estabilidade maior desse foco da fratura, ainda não dando uma estabilidade final. Nesse momento tem uma linha de fratura que ela começa a desaparecer por conta de uma névoa que a gente começa a ver no raio-x, como se fosse uma nuvem mesmo ao redor desse traço de fratura. E aí, nesse momento, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela em relação a submeter esse osso ao estresse, porque pode ser que a gente tenha uma refratura ou um atraso da consolidação e por aí vai. E a fase final, de meses a anos, que daí eu costumo dizer aos meus pacientes, é que
a gente tem até 1 ano para o osso formar, ficar próximo do que era antes, né? Então, nesse momento já tem a formação do calo duro e um calo bem mais estável, o suficiente para a gente ter um desempenho próximo ao que era anteriormente. A linha de fratura, nesse caso, ela não é mais visível, o que torna também mais fácil da gente começar a dar a confiança, visualmente falando, para o nosso paciente. Então, a gente entende, depois disso tudo, falando sobre fases de consolidação, que a gente tem um tempo de recuperação. Então, o acesso ao suporte médico, fisioterapêutico, psicológico e nutricional, ele é extremamente importante. Então, essa equipe multidisciplinar, na reabilitação desse paciente com trauma, visto que ele está submetido a um afastamento perante competição e algo do tipo, a gente tem essa necessidade de agir todo mundo junto. É algo demorado, não é como se fosse uma lesão muscular que a gente tem um retorno mais precoce. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança para conversar com a equipe toda. Além disso, a gente tem que ter, lógico, obviamente, quando possível, e depende muito, né, do recurso, investimento financeiro para acelerar essa recuperação desse atleta. Então, aquelas condições do atleta amador ou aqueles times que estão ainda em desempenho e melhorando, eles ainda conseguem evoluir com alguns tipos de reabilitação um pouco mais tardias. Aí, basicamente falando, teoria é isso. Eu trouxe aqui para vocês 3 casos em que, coincidentemente, no dia em que eu conversei com o Matheus, apareceu um paciente lá na Santa Casa e lá na enfermaria, então eu falei, vou trazer aqui para vocês verem, tá bom? Então, o primeiro caso é esse paciente, é um paciente do sexo masculino de 29 anos, ele teve uma queda durante uma partida de futebol em uma disputa de bola, que foi um carrinho, foi encaminhado para o pronto-socorro da ortopedia e fizeram essas análises. Então, foi feito inicialmente, como protocolo do pronto-socorro, um raio-x da perna. Depois do raio-x, ele foi optado por um tratamento com tala engessada inguinopodálica, que eu vou mostrar aqui para vocês, e ele fez a fisioterapia pré e pós-operatória na enfermaria. Então, aqui a gente tem esse tipo de fratura. Então, quando a gente vê um traço de fratura diafisária de tíbia, a gente tem que considerar, nesse caso, por exemplo, falando, que foi um traço sempre esse fragmento distal para posterior. Então, toda vez que a gente for avaliar um fragmento distal, por exemplo, esse fragmento, a gente fala, está com desvio posterior, porque ele está desviado posteriormente, tá? Então, em relação a isso, foi um traço em que a gente considera com uma classificação, a gente, utilizando essa classificação, vou mostrar aqui para vocês, é uma fratura de tíbia, diafisária de tíbia, com traço simples, oblíqua, e caracterizada por essa classificação. Então, nas fraturas de ossos da perna, a gente utiliza a classificação da O. Cada fratura do corpo, a gente tem uma classificação diferente. Então, é decoreba, mas a gente precisa, pelo menos, para a gente ter uma boa, um bom compreender melhor essa parte técnica da traumatologia falando, até para a gente ter a conversa multidisciplinar adequada, conversar com o médico em relação a procedimento cirúrgico, a pré e pós-operatório, então tudo isso é válido e é para a gente entender também o que eles vão fazer no pós-cirúrgico. Nesse caso, o paciente foi optado por um tratamento cirúrgico, colocando uma haste intramedular, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, a gente chegou lá e ele estava exatamente assim. Então, aqui a gente observa uma tala inguinopodálica, que vai desde a região inguinal até o pé. E a gente tem a necessidade de avaliar todos os nossos tópicos em relação à inspeção, avaliar que tipo de tala que avaliar edema, perfusão periférica, avaliar amplitude de movimento, força muscular das demais articulações, avaliar sensibilidade superficial e os sinais flogísticos. Então,
Nesses casos em que o paciente está com uma tala engessada, o atleta está com uma tala engessada, a gente tem que entender que a tala engessada ela não pode estar muito presa. E isso é importante a gente saber também, porque a gente sinaliza ao médico, cirurgião, de que isso pode estar acontecendo, tá? Então é importante entender em relação a isso. Então, esse caso, a gente fez um fortalecimento do membro inferior contralateral, era um paciente bem colaborativo, jovem, então era fácil dele compreender. Introduzimos também exercício de ponte, então vale lembrar que como se trata de um atleta, ele já tem uma memória muscular muito boa, então é algo que a gente não pode perder, manter o membro inferior contralateral, membro superior, todo esse estímulo de força muscular, a gente precisa manter para depois, quando ele voltar, ter melhor retorno e o mais precoce possível. A gente também faz as transferências de decúbito, isso muito vinculado mais a hospitalar, né? A área hospitalar. Também fortalecimento resistido manual, ou com peso, ou com caneleiras, se possível. A gente trabalhou também cintura escapular e push-up, muito para o atleta, né? Também tá ciente de que depois ele vai utilizar uma muleta ou algo do tipo, nesses casos de fraturas mais graves. Ele precisaria muito desse exercício, até porque a gente trabalharia bastante tríceps braquial e para o manejo do treino de marcha. Aí colocaram esse tipo de osteossíntese, então o paciente foi submetido a uma intervenção cirúrgica, colocando uma haste intramedular de fêmur bloqueada. Então ele fez com uma via anterior, o médico cirurgião entra com uma via e faz esses esses parafusos, tanto proximais quanto distais de tíbia. E aí, rapidinho falando para vocês o que é a haste intramedular, né? O que a gente pode fazer ou não com ela. Por que eles optam por fazer uma haste intramedular de acordo com esse tipo de fratura? Então, nesse caso, o que também nas fraturas, os atletas eles tendem a ter um desempenho muscular, um desempenho da recuperação bem melhor. Então, essa haste, ela possibilita que tenha uma descarga de peso precoce, então um retorno precoce. Então, esse é um dos motivos também que eles optaram por entrar com uma haste intramedular. Essa haste, então, mobiliza essa descarga de peso precoce e é isso que a gente tem que entender e ativar o quanto antes. Em relação ao pós-operatório, a gente chegou, ele estava assim, né, devido às condições Santa Casa e SUS, tava um pouquinho de sangue, mas era puramente do curativo, porque depois, quando tirou o curativo, estava bem sequinho. Então, aqui a gente tem uma via de entrada anterior ao joelho. Esses pontos na laterais são por conta daqueles parafusos proximais e aqui embaixo por conta dos parafusos distais. E é extremamente importante a gente refazer aquela avaliação que a gente fez no pré-operatório, que agora a gente tem uma visibilidade melhor. Então, avaliar toda a extensão da perna, avaliar edema, avaliar perfusão periférica, palpação, dor, sinais que podem evoluir para algumas complicações, como as infecções. Então, isso tudo é importante a gente entender e observar, tá? Lembrando sempre da equipe multidisciplinar e da conversa médica e para melhor desempenho. Aqui a gente introduziu logo no primeiro pós-operatório a eletroestimulação neuromuscular. Então, mesmo com ele ainda em primeiro PO, a gente introduziu, a gente consegue observar uma inibição importante de quadríceps, então tanto que a gente introduz a eletroestimulação para ativar o quadríceps o quanto antes, trabalhar toda a região glútea, o quanto antes também, exatamente para a gente dar uma deshospitalização precoce, né, e voltar ele o quanto antes. Também estimular as transferências de decúbito, e nesse caso foi um treino de marcha com carga parcial. A gente utilizou muletas axilares, que foi o caso que o paciente tinha a possibilidade de ter, esse atleta tinha a possibilidade de ter. Visto que a gente tem
inúmeros tipos de times, né? Então, a gente tem que ver a viabilidade de investimento em tudo isso. Então, sempre estimular a mobilidade precoce para a deshospitalização quanto antes, para eles voltarem para o jogo, para o campo logo. Então, basicamente é isso. Esse é um caso que a gente não conseguiu acompanhar ambulatorial, mas pré e pós-operatório na enfermaria, a gente conseguiu trazer aqui para vocês. Então, falando agora de um outro caso, um pouquinho agora sobre uma fratura de estresse. Foi uma paciente do sexo feminino de 27 anos, também jogadora de futsal. Teve uma fratura, sentia muita dor em região anterior de tíbia e evoluiu, procurou um hospital e por aí vai. Aí fizeram um raio-x também como porta de entrada e foi evidenciada uma fratura por estresse, e optaram por fazer um tratamento conservador. Realizaram a fisioterapia de imediato para estimular bem essa consolidação óssea. Então, se a gente observar, traço de fratura por estresse é bem pequenininho. É esse tracinho aqui. Nossa, Vitória, mas isso é realmente uma fratura? Isso é realmente uma fratura. Que, na verdade, ela pode até evoluir com uma não consolidação. E isso, a longo prazo, é muito ruim. Porque se a gente tem uma fratura em que não consolida, ela pode fraturar a qualquer momento de uma maneira mais grave, certo? Então, falando em relação à fratura por estresse, a gente tem dois tipos de fratura por estresse, a fratura por fadiga e a fratura por insuficiência. Então, a gente entende que a fratura por fadiga é aquela exercida sobre uma carga anormal, sobre o osso normal, e a fratura por insuficiência é uma carga normal sobre um osso anormal. O que é considerado esse osso anormal? Então, pacientes que têm, não é muito caso do atleta, mas que podem evoluir com um tumor ósseo, algo que tenha uma alteração osteometabólica, isso pode gerar com uma carga normal, então simplesmente está andando e fratura. Isso é considerado uma fratura por insuficiência. O que a gente vai discutir aqui é uma fratura por fadiga, que é considerada, então, aquele atleta nosso que tem alto índice de evoluir para uma fratura por estresse com fadiga. Então, ele tem um osso considerado normal, em que ele é submetido a um alto nível de repetitividade de exercícios e por aí vai. Então, falando em relação à fratura por fadiga, é uma carga repetitiva anormal sobre o osso em condições saudáveis. Ocorre durante um aumento abrupto de frequência, duração ou intensidade da atividade. Então, acontece que a reabsorção óssea ela é maior do que a reposição óssea. Então, acontece o osteoclasto, que é aquela célula óssea que é responsável por degradar o osso, ela acontece mais do que o osteoblasto, que é a célula óssea capaz de produzir o osso. Isso acontece exatamente pelo aumento abrupto da frequência, duração e intensidade, certo? Então, aonde que a gente entra? No momento em que a gente está junto do educador físico, do preparador físico, no planejamento e no planejamento pré-temporada, pós-temporada, tudo isso é importante a gente adaptar e colocar na balança para ver como que está e evoluir para um melhor treino. Então, fatores de risco, tem os fatores intrínsecos, então, que estão totalmente relacionados às fraturas por estresse. Então, o gênero são as mulheres, de idade, geralmente jovens adultas, e o nível de condicionamento físico geral também influencia muito nisso. E os fatores extrínsecos, então, regime de treinamento, os calçados, as superfícies de treinamento e o tipo de esporte, isso tudo pode ser um fator importante para desencadear uma fratura por estresse, ok? Então, aqui a nossa reabilitação, então, essa é a Mari, a nossa paciente da fratura por estresse. Ela é jogadora de futsal. Inicialmente, a gente começou com a reabilitação de fase 1, em que a gente introduz então, toda a eletrotermofoto. Então, tanto laser quanto magnetoterapia, tudo que ajude tanto no processo de consolidação óssea, quanto no processo analgésico.
Entrando também com terapia manual de liberação miofacial ou também terapia manual mobilização articular, a gente entra também em relação à melhora da propriocepção local para eu conseguir efetivamente melhorar um exercício e deixar um desempenho melhor nesse atleta. Também a parte de fortalecimento básico inicial, então trabalhar todo o complexo posterolateral de quadril, toda a região de glúteo, rotadores externos, posterior de coxa, quadríceps, abdômen. Então aqui a gente entrou com a ponte, com o miniband, com resistência do miniband, e a ostra. Então exercícios importantes que são básicos, né? Dado que é um atleta que sofreu um trauma ou uma fratura presente ali, isso tudo já desencadeia uma alteração muscular e um desempenho muscular deficitário. Entrando também com fortalecimento abdominal, vale lembrar que a gente precisa pelo menos manter e progredir todas as demais articulações, né, livres, então tanto o membro superior quanto tronco, extremamente importante nesse desempenho, posteriormente falando também. Então, uma prancha em unipodal e uma prancha lateral. Introduzir a bicicleta. Vale lembrar que nesse começo de uma fratura por estresse, a gente precisa se atentar um pouco à absorção de impacto, que a gente precisa desse osso para consolidação, então absorver um pouco mais o impacto, não gerar muita sobrecarga nesse momento ainda, dessa fase 1. Introduzindo na fase 2, então, um fortalecimento já mais resistido mecanicamente falando, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora. Iniciando uma contração excêntrica de quadríceps, então muito importante, principalmente no momento de absorção de impacto, tanto no momento de desaceleração. Então, todos esses mecanismos que podem evoluir para uma fratura por estresse, um desequilíbrio muscular, voltar a reativar e melhorar essa ativação muscular. Na fase 2, a gente começa a introdução da corrida, né? Aqui nesse momento, uma corrida com desaceleração inicial, sem muito brusco, controlando sempre. Introduzindo também um plano instável, então a cama elástica, e começar a introdução de uma absorção de impacto. Falando também em relação à musculatura posterior de coxa, eu gosto bastante desse exercício. Então, trabalhando bem os isquiosurais com a bola. Um pouco de potência, né? Um pouco não, bastante potência nesse exercício. Então, um exercício importante para posterior de coxa. E também introduzir o fortalecimento do complexo propulsor. Aqui falando um pouquinho em relação ao salto em unipodal, trabalhando bastante controle de tronco, enfatizando o comando de voz, importante para ela ter esse melhor desempenho de absorção de impacto. Não é um exercício muito fácil, dado que é uma situação em que tem toda uma alteração muscular importante, principalmente nessa região de perna, né? Então, todo tríceps trícepsural, quadríceps, posterior de coxa, os dorsiflexores também, tibial anterior, então tudo junto. E aqui, entrando na cama elástica, uma fase 3, uma fase final, já introduzindo para retorno ao esporte, absorvendo impacto, então no começo vocês observam que ela começa rápido, e aí a gente orienta a dar uma calma, vai um pouquinho mais devagar, a gente precisa mais de reabsorção e melhor desempenho do que agilidade nesse momento. E aí agora a gente colocando uma corrida associada a uma absorção de impacto associada a uma desaceleração. Mais um exercício fortalecendo o complexo propulsor junto com a bola, né? Então, um exercício difícil de fazer,
precisando de bastante controle de tronco associado ao membro superior e o complexo propulsor. Então, ela tem um pouco de dificuldade de fazer isso ainda. Estabiliza e dá o retorno de novo. O bom de atender esses atletas é que eles querem voltar muito rápido. E acho que um dos nossos sinais é a gente saber até em que certo ponto a gente pode realmente liberar e não. Então, isso é importante a gente saber também. E aqui mais um fortalecimento de complexo propulsoras com um mini band, mais difícil, com bastante treino de equilíbrio e controle motor principalmente. Aqui dando um pouco mais de fase final de reabilitação, um pouco mais de potência e fortalecendo mais, ganhando mais força, mais resistência muscular. E aqui, para finalizar, um complexo propulsor também. Aqui o último, eu acho que esse é o final. Vou voltar aqui. Uma corrida com melhor desempenho de desaceleração e unipodal. Beleza? Então, essa é uma condição de uma fratura por estresse que a gente fez essa reabilitação, ela está quase de alta. Então, aqui a gente tem um outro paciente, né, um outro caso, de 22 anos, do sexo masculino, teve uma queda com trauma torsional depois do cabeceio, então saltou para cabecear. Quando caiu no chão, teve esse trauma torsional no tornozelo esquerdo. Teve hematoma e dor à palpação na base do quinto meta, dor, edema em região de maléolo lateral, e daí também foi encaminhada ao pronto-socorro, fizeram o raio-x como exame inicial e obtiveram uma fratura de quinto meta. Foi optado por um tratamento conservador, com carga total, mas com a presença de um RoboFoot. E realizou a fisioterapia após um mês. Então, falando um pouquinho sobre as fraturas de quinto meta, para a gente entender um pouquinho sobre o quinto meta, né? O tendão do fibular curto, ele se insere na região lateral da tuberosidade. Então, nessa região tem um tendão importante. A aponeurose plantar, ele se insere na região plantar da tuberosidade. A base articula-se com o osso cuboide, a cabeça articula-se com a quinta falange proximal e medialmente ele está se articulando com o quarto meta. O que a gente tem que entender se o nosso atleta tem uma fratura de quinto meta? O quinto meta, essa região do quinto meta, ela tem um déficit de vascularização, o que pode atrasar muito nesse processo de consolidação, gerando alto risco para ter um atraso ou não consolidação das fraturas que ocorrem, principalmente nessa junção de áfise e metáfise. Então, se tem uma fratura, ele vai ter pouca irrigação. Isso pode evoluir com uma necrose, e isso é muito ruim, principalmente nesse processo de reabilitação, de consolidação óssea. Então, é aquela fratura em que o Neymar teve, então é muito conhecida na área do futebol por conta disso. É mais comum na região proximal do quinto meta, bem na base, que é o caso da nossa paciente, que eu vou mostrar mais pra frente. E também tem essa presença dessas complicações. Então, aqui, eu vou pedir para vocês observarem um mecanismo na perna direita dele, ele vai realizar um entorse com inversão e implante flexão. Então, ele torce bem rapidamente e gera a fratura. E logo em seguida ele cai, como sempre. Aí ele faz mais uma vez. É bem rápido e é uma fratura que deixou ele por um tempo fora, né? E aí o caso da nossa paciente, né, do nosso paciente, foi uma inversão excessiva com flexão plantar e daí teve essa lesão aqui, essa fratura por avulsão. Então, é uma tração do tendão fibular curto e da banda lateral da aponeurose plantar. Então, esse artigo de 2010 trouxe sobre 54 times de futebol da Europa,
2.379 jogadores, acompanhados de 2001 a 2009, em que 78% desses atletas tiveram fraturas no quinto meta, tiveram um afastamento do esporte de 3 a 5 meses, e 20% das fraturas foram relesões. Então, isso é extremamente importante da gente ver, que é um trauma bem presente, né, nesses atletas, principalmente do futebol. Então, aqui é o traço da fratura do paciente. Tem uma fratura por avulsão, bem na base do quinto meta. Isso foi o primeiro raio-x. Depois, um mês e um pouquinho depois, a gente já consegue observar uma evolução da consolidação, com um pouquinho menos de visualização do traço da fratura. Depois, um tempinho depois, a gente já consegue ver menos ainda, né? Então, uma evolução boa dessa consolidação. Então, pensando na fisioterapia, a gente precisa, em relação à reabilitação do pé e tornozelo, pensar muito na função, então, colocar ele em função o mais precoce possível. A gente tem que entender muito que o pé é uma plataforma sensorial, então, o quanto antes a gente estimular o pé, todos os receptores que a gente tem em toda a nossa região plantar, é extremamente importante para ter um melhor retorno, uma melhor reabilitação. Estimular sempre cadeia cinética fechada, porque o mais próximo do nosso funcional, isso é muito importante na reabilitação do pé. Trabalhar força, trabalhar mobilidade, então todo o ganho de amplitude de movimento global, tanto da articulação do tornozelo, quanto das outras, das demais articulações do pé, dos ossos do pé. E por aí vai. Então, a gente introduziu a terapia manual para ganho de mobilidade. O laser a gente também utilizou. Trabalhamos um pouco do PNF, então um ganho de força muscular mais seletivo, uma ativação muscular mais seletiva. Associado também à musculatura intrínseca, então uma ponte associada à musculatura intrínseca dos pés. Aqui um exemplo também de uma técnica de PNF para estimular a descarga de peso no pé. Então, visto que ele está utilizando um RoboFoot, o RoboFoot a gente perde um pouco da plataforma sensorial, né? Então, colocar em jogo o pé. Aqui a gente utilizou uma bota pneumática para reduzir edema, reduzir qualquer tipo de sinal de inchaço, né? E também a magnetoterapia para estimular e acelerar o processo de consolidação óssea. Aqui um outro exercício com PNF, uma técnica de PNF também, para estimular a descarga de peso associada ao agachamento, então a cadeirinha. E também além dos fortalecimentos de cadeira extensora e leg press. Bicicleta e esteira, então sempre isso estimulando, fazendo um retorno desse atleta o quanto antes às atividades funcionais e independência, né? E aqui o fortalecimento de tibial anterior e tríceps ural, então todo o complexo propulsor ativo aí nessa segunda fase. Aqui a gente inseriu também um plano instável para estimular tanto cada vez mais essa plataforma sensorial que é o nosso pé e introduzir ele a um mecanismo de trauma, que, por exemplo, dele foi esse trauma em inversão. Então, associar controle de tronco em relação a isso. Retorno ao esporte, então, sempre na segunda fase, a gente começa a introduzir alguns exercícios associados à bola. No caso do cabeceio também. Então, tanto em bipodal quanto em unipodal, trabalhando excêntrico de quadríceps, trabalhando controle de tronco, trabalhando gesto esportivo. Associado a um salto. Então, sempre dupla tarefa também. E aí a gente introduziu aqui na terceira fase um pouco mais, pensando já num retorno mais precoce, introduzindo o controle de tronco associado a chute.
sempre agilidade e controle de tronco. Aqui um step para ajudar nessa lateralidade associada ao chute. E aqui um outro exercício estimulando também a musculatura da perna propriamente dita em um plano instável. Então, aquele vetor de força estimulando bastante e nesse plano instável. Exercícios mais difíceis para ganho de controle motor e fortalecimento. Aqui um pouco mais da cama elástica associada a chute com a bola, trabalhando bastante equilíbrio. Aqui, utilizando bastante dessa absorção de impacto nesse plano instável e também um pouco mais de agilidade. Alterações com obstáculos, né? Tudo isso para mostrar mudança de direção e agilidade mesmo. Tanto o antero-posterior quanto o látero-lateral. E aí, introduzir junto à bola, né? Junto ao gesto esportivo. Mais um com gesto esportivo, focando mais na lateralização. Nesse momento, a gente já começa a introduzir a reabilitação mais individualizada, mas ele já começa a voltar aos treinos junto com a equipe, mas sempre voltado a um protocolo mais individualizado, visto por conta do trauma. Introduzindo o mecanismo de trauma, então o cabeceio associado a chute. E aqui no final, como condutas finais, estimular bastante a situação de jogo, né? Mais próximo do que a gente consegue fazer no consultório. E aí, para a gente perder e tentar evitar ao máximo daquele paciente não evoluir com uma cinesiofobia, ou aquele atleta começar a não ter medo de voltar a saltar na área para cabecear e não ter outro entorse, é introduzir isso como principal conduta para absorção do impacto. Então, nesse a gente gera tanto uma carga para ele reabsorver quando ele salta, para evitar que ele tenha esse entorse novamente. Uma das condutas que a gente considera sua evolução como critério de alta também. Além dos testes. Então, uma discussão que eu acho que vale a pena a gente conversar é em relação a como evitar isso, visto que o trauma em si é algo que a gente não consegue muito evitar. É uma situação de jogo, é uma situação que acontece, mas que, de certa forma, a gente, dando potência para esse atleta, dando um melhor desempenho, uma melhor mobilidade, uma melhor agilidade, pode ser que ele evolua de um jeito melhor nesse trauma. Então, isso tudo a gente tem que pensar, porque o trauma é algo ocasional, que acontece, infelizmente, nos esportes de alta energia e que tem contato físico. Então, pensando muito na nossa área, como a gente consegue prevenir, a gente tem o FIFA 11, em que como se fosse aquele protocolo vacina, né? A gente tem conhecimento de que isso é eficaz, isso de fato reduz em 60% as lesões dos atletas, então é algo que a gente tem que manter, pensando numa atuação preventiva de jogo e para qualquer tipo principalmente no futebol. E vale a gente entender que esse paciente do trauma no esporte é uma situação ocasional em que acontece sim, mas que a gente precisa de uma atenção especial, porque principalmente se o atleta vai para um procedimento cirúrgico, a gente tem que ter o conhecimento do que está acontecendo. E, de certa forma, tanto introduzir ele, a reintroduzir ele ao exercício, ao esporte, mas também introduzir ele num programa individualizado, né?
elaborar um programa de prevenção para as situações e as demandas que o time está tendo, voltadas principalmente em ganho de flexibilidade, de preparação muscular, de controle neuromuscular, e nunca esquecer de simular situações reais de competição, visto que a gente tem muitos desses traumas em jogo. E é isso. Queria muito agradecer, espero que vocês tenham gostado. Quis trazer um pouquinho da minha visão em relação a isso tudo. E estou aberta a questões. Caraca, Vitória. Pô, cabuloso. Nossa, nem sei por onde começar. Muito bom, de verdade. Parabéns. Como que eu faço aqui agora? Pode deixar aí para deixar os likes abertos, depois a gente volta mesmo. Quando eu falo de dar uma apresentação boa, assim que eu falo. Bastante vídeo, usar a ciência a favor, artigos bons, artigos internacionais, atualizados, pouca escrita, bastante figura, domínio do assunto. Então, assim, nem foi uma aula, né? A gente pode considerar que foi um show isso aqui. De verdade, parabéns. Foi muito bom. Obrigada. Olha, eu não lembro de ter visto uma aula tua assim. Mas, ó, de verdade, parabéns. A estrutura de vocês é muito boa. Nossa, muito boa. Que massa. Essas imagens, ô Vitória, é lá da Santa Casa, do ambulatório? Isso, lá do ambulatório. Inclusive, queria agradecer ao pessoal lá do ambulatório que me ajudou nisso tudo, nesse tempo aí que a gente teve. Muito obrigada a eles. Que isso, não, ó, você e toda a equipe, então, parabéns, de verdade, a reabilitação é muito boa. Da parte da enfermaria, que é onde eu fico aqui, eu vejo que eu não estou fazendo pelo errado, porque a gente está bem parecido. Isso que importa. Aí, então, assim, sabe uma coisa que eu percebi? A recuperação do atleta, né, de fratura, nossa, ela é muito mais rápida que o normal, né? Eu vi entre 30, 32 até 65 dias. É uma reabilitação bem mais gostosa, né? Esse perfil de paciente ele é bem mais fácil de tratar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que muito dar um stop, principalmente nisso que a gente sabe que precisa ter esse stop. Então, vai ter que esperar, porque senão o ganho é pior, né? Se for parar para pensar. Porque se a gente não ter esse stop, não, vamos esperar, vamos reabilitar, vai ter que ter o tempo certo para consolidação, porque senão depois você vai ter que voltar aqui de novo para ver fraturas e a doença vai ficar pior. Nossa, então achei bem. Nossa, deve ser uma reabilitação super assim, agressiva, né? Tipo, acelerada. Aquele aplicativo que você mostrou da classificação da O, dá para baixar ele, só vou falar para o pessoal aqui, porque eu uso ele também. Chama. Nossa, isso. A O, eu vou colocar no chat aqui, que aí não precisa achar. Pode deixar assim, a O. Esse aqui, né? Eu escrevi aí desse jeito, não tem erro. Nossa, esse aplicativo é muito bom. É bom mesmo. Bom, então, quem trabalha com trauma, quem tem vontade de trabalhar, é isso aí que a Vitória falou. Porque a gente fala a mesma língua. Se eu for aí para Santa Casa, você vier aqui para o hospital de base, a gente vai ter uma fratura O2, enfim, vai classificar ela, daí a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu e aí a gente vai conseguir traçar a reabilitação e conversar a mesma língua. Exatamente. Essa é a ideia, né? Principalmente nos hospitais e escolas. Então, a gente tem toda uma equipe muito junto, a gente precisa entender todo mundo falar a mesma língua. Aí, sabe que uma dúvida que o pessoal me pergunta muito? Esse paciente operou, né? Colocou uma haste intramedular, mas a fíbula acabou não sendo operada, fica desfiada, assim, né? Se quiser também, por que a fíbula não é operada, por que ela fica desviada, como que ela volta? Eu acho que isso é uma dúvida comum dos acadêmicos. Então, na verdade, nessas fraturas de ossos da perna, eles raramente fazem intervenção cirúrgica quando é uma fratura na fíbula diafisária. Se é uma fratura mais próxima ao maléolo, né, mais distalmente à fíbula, eles já optam por fazer, porque envolve a articulação transsigmoidal da fíbula com a tíbia. Então, isso daí atrapalharia toda essa estabilidade do tornozelo. Nesse caso, o osso ele consolida bem. A fíbula ele consolida bem por conta de não ter tanta relação em questão à descarga de peso. Deixa eu pôr aqui. Então, eles conseguem ver que teve um desvio, está desviado e vai consolidar assim, não tem problema nenhum consolidar assim. Não tem muita interferência nessa reabilitação.
A descarga de peso é praticamente total na tíbia, né? Na tíbia, exatamente. Assim, aí eu vi esses casos que você postou, aqueles que vocês atendem na enfermaria, depois vai para o ambulatório. Quanto tempo, mais ou menos assim, entre essa fase da enfermaria e a fase ambulatorial? Quanto tempo o paciente leva aí, mais ou menos? Então, isso depende muito do serviço, né? Visto que é um atleta, nesse nosso caso, a ideia é que ele faça a cirurgia logo, mas daí depende da demanda do hospital. Visto que é SUS também, né? Ele fica tempo para receber material cirúrgico. Mas é cerca de a cada 2 semanas para fazer a cirurgia, então consegue tratar ele bem na enfermaria. Daí o tratamento ambulatorial vai muito de acordo com a evolução que ele tem no raio-x. Então, a gente sempre considera a avaliação radiográfica e o desempenho dele no raio, para ver quanto tempo de ambulatório que ele vai ter. Mas, geralmente, o desempenho é muito rápido. Então, vocês esperam a formação pelo menos de um calo mole, assim? Pelo menos de um calo, já pouca visualização do traço da fratura. Ah, entendi. Nossa, boa. Legal. Vocês têm bastante equipamento aí. Nossa, não, de verdade, muito legal mesmo. Mas eu peguei várias ideias aqui para implementar aqui já. Foi muito bom você ter falado de traumato. Nossa, eu escrevi um monte de coisa aqui que amanhã não vejo a hora de chegar e falar com a minha equipe ali. Escrevi com várias ideias. Principalmente esses exercícios muito legais aí, de verdade. Então, assim, os acadêmicos, eles reclamam para mim que não tem muita ideia de exercício, essas coisas. Então, assim, só hoje exercícios aí para o membro inferior, nossa, acho que a Vitória passou uns 30 muito. Passei vários. Nossa, então, assim, a aula vai estar gravada, depois eu vou disponibilizar para a Vitória também, e aí, se você permitir, é claro, a gente consegue postar no YouTube depois. Beleza? Tranquilo. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que foi isso que eles me perguntaram aqui, mandaram para mim. Alguém mais tem alguma pergunta aí? E aí, gostaram da aula? Manda uma palminha, um foguinho aí no chat, agradece a Vitória aí. Vamos ver. Boa. Obrigada mesmo. Obrigado, então. Nossa, Vitória, de verdade, muito, muito obrigado. Nossa, foi muito, muito boa mesmo. Nossa, não vejo a hora de assistir de novo. Então, de verdade, obrigado. 9h30 da noite, você super ocupada, abrir mão aí do seu horário livre para vir aqui ensinar a gente. Então, de verdade, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que compareceu. Nossa, encheu, viu? Acho que deu quase 50 pessoas. Nossa. Tá estourada a menina. Beleza? Galera, boa noite, então. Até mais. E, Vitória, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final aí, é contigo. Gente, muito obrigada pela oportunidade, foi o que eu falei. Sou muito acessível, qualquer coisa, estou à disposição para qualquer dúvida e adoro discutir caso. Então, fiquem à disposição, tá bom? Muito obrigada.